Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente e hoje falaremos da recente declaração do Ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, sobre armas nucleares. Antes eu gostaria de agradecer o Juan Pedro Oliveira Cunha e o Estevão Cardoso dos Santos, que contribuíram com o canal via Pix. Dito isso, vamos lá para o vídeo de hoje. O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na última sexta-feira, dia 5, que o Brasil precisa investir mais em tecnologia nuclear para se proteger de possíveis ameaças externas. A declaração foi feita durante a posse dos novos diretores da ANP, Agência Nacional de Segurança Nuclear, e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no Rio de Janeiro. O ministro disse, abre aspas, mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vivendo a roubos internacionais muito graves no mundo, em especial nos últimos tempos. Fecha aspas. Isso foi dito na sede da Fundação Getúlio Vargas. Em discurso, o ministro citou a Constituição e ressaltou o potencial do Brasil em relação a reservas de urânio. Abre aspas, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, precisa levar muito a sério a questão nuclear. No futuro, nós vamos precisar dessa tecnologia também para a defesa nacional. Fecha aspas. Ele disse também ter certeza absoluta de que os homens públicos do país, em especial o Congresso Nacional, vão ter que rever a posição sobre o uso pacífico da tecnologia. Poucas armas ao longo da história da humanidade carregaram tanto peso simbólico e estratégico quanto as armas nucleares. Desde o momento em que os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas no Japão em 1945, o mundo entendeu que a guerra havia mudado de forma irreversível. A partir daquele instante, possuir a capacidade de desenvolver armamento nuclear tornou-se sinônimo de poder, prestígio internacional e, acima de tudo, dissuasão. A capacidade de impedir um ataque não por meio da vitória militar direta, mas pelo medo devastador das consequências. O marco zero dessa era foi o Projeto Manhattan nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O esforço mobilizou milhares de cientistas e engenheiros, resultando no primeiro artefato nuclear testado no deserto do Novo México em julho de 1945. Poucos meses depois, Hiroshima e Nagasaki seriam palco da demonstração mais terrível dessa nova tecnologia. Logo após o conflito, a União Soviética iniciou sua própria corrida. Com intenso investimento em espionagem, ciência e tecnologia, testou sua primeira bomba atômica em 1949. Estava inaugurada a lógica da Guerra Fria. Duas superpotências fortemente armadas, incapazes de entrar em confronto direto, porque qualquer escalada poderia significar o fim da civilização. Com o passar dos anos, outros países buscaram entrar nesse seleto grupo. O Reino Unido foi o terceiro, testando sua bomba em 1952. A França viria em seguida, em 1960, movida pelo desejo de independência estratégica e de não depender inteiramente da proteção norte-americana. Já a China, em 1964, consolidou sua posição como potência emergente e garantiu um assento ainda mais sólido na mesa dos grandes países. Nesse ponto, ficava claro que a posse de armas nucleares não era apenas uma questão militar, mas também política. Representava status, influência e uma voz mais forte no cenário internacional. Nos anos 1970, a Índia tornou-se o sexto país a desenvolver a bomba. Em 1974, testou seu primeiro artefato nuclear, oficialmente descrito como uma explosão nuclear pacífica, mas a mensagem estava clara. Nova Delhi queria dissuadir não apenas rivais externos, como a China, por exemplo, mas também consolidar sua posição de liderança regional. A resposta do Paquistão seria inevitável. Após a derrota para a Índia na guerra de 1971, Islamabad iniciou seu próprio programa nuclear. Com forte apoio de cientistas e redes clandestinas de aquisição de tecnologia, em 1998, o Paquistão testou com sucesso sua bomba, dias depois de a Índia realizar novos testes. Nasceu ali uma das rivalidades nucleares mais perigosas do planeta, marcada pela proximidade geográfica e por décadas de conflitos não resolvidos. Outro caso emblemático é o de Israel. Oficialmente, o país nunca confirmou possuir armas nucleares, mas desde a década de 1960, há fortes evidências de que Tel Aviv mantém um arsenal atômico robusto. Essa postura de ambiguidade deliberada serve como dissuasão silenciosa. Ao não confirmar nem negar, Israel envia a mensagem de que, em última instância, dispõe do último recurso para garantir sua sobrevivência em meio a vizinhos historicamente hostis. Mudando de país novamente, se há um país que simboliza a busca obsessiva pela bomba como instrumento de sobrevivência, esse país é a Coreia do Norte. Isolada economicamente e politicamente desde o fim da Guerra da Coreia, Pyongyang investiu durante décadas em programas nucleares clandestinos, enfrentando sanções internacionais e pressões diplomáticas. Em 2006, realizou seu primeiro teste nuclear. Desde então, avançou não apenas na miniaturização das ogivas, mas também no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais que, segundo eles, são capazes de atingir o território norte-americano. Para o regime norte-coreano,
A bomba é o seguro definitivo contra uma intervenção externa e a chave para ser tratado como ator de peso no cenário global. Outro ponto sensível é o Irã. Embora oficialmente o país insista que seu programa nuclear tenha fins exclusivamente pacíficos, diversos relatórios e evidências indicam tentativas de desenvolvimento de capacidade militar. O temor que Teherã possa se tornar uma potência nuclear levou a sucessivas negociações internacionais, como o Acordo Nuclear de 2015, que visava limitar suas atividades em troca da suspensão de sanções. Para os críticos, a bomba seria vista por Teherã como instrumento de proteção contra ameaças externas, especialmente de Israel e dos Estados Unidos. Já para seus vizinhos, no entanto, significaria uma perigosa corrida armamentista no Oriente Médio. Na tentativa de conter a disseminação desse tipo de armamento, foi assinado em 1968 o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, foram reconhecidos como potências nucleares legítimas. Em contrapartida, os demais signatários comprometeram-se a não buscar esse tipo de arma. O tratado, contudo, não conseguiu impedir completamente a proliferação. Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte ficaram fora ou descumpriram suas disposições. Além disso, críticos apontam que o TNP criou uma divisão entre nações de primeira classe, que podem manter arsenais, e o restante do mundo, que deve confiar apenas em garantias externas de segurança. No fundo, a lógica permanece a mesma desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não se trata de usar as armas nucleares, mas de tê-las para que nunca precisem ser usadas. O conceito de destruição mútua assegurada, que dominou a Guerra Fria, ainda ecoa no século XXI. Nenhum país que possua ogivas atômicas foi invadido militarmente por potências externas. A ameaça de retaliação nuclear costuma ser suficiente para congelar qualquer aventura militar de larga escala. Hoje estima-se que cerca de 9 países possuam armas nucleares, com arsenais que vão desde algumas dezenas de ogivas até milhares no caso dos Estados Unidos e da Rússia. Apesar de tratados de redução e iniciativas diplomáticas, a modernização desses arsenais continua. Além disso, novas tecnologias, como mísseis hipersônicos e sistemas de defesa antimíssil, podem alterar a lógica tradicional da dissuasão, criando novos dilemas estratégicos. No Oriente Médio, as incertezas sobre o programa iraniano sempre mantiveram a região em estado de alerta, tendo sido recentemente atacado por Israel com o apoio dos Estados Unidos. No leste asiático, a Coreia do Norte desafia a comunidade internacional a cada novo teste, e já na Europa, a guerra na Ucrânia reacendeu o temor de que o uso ou a ameaça do uso de armas nucleares possa voltar a ser considerado por grandes potências. E vale citar também a história do Brasil nesse sentido. Enquanto o mundo assistia à expansão do clube nuclear durante a Guerra Fria, alguns países em desenvolvimento também começaram a flertar com a possibilidade de adquirir esse poder. E o Brasil, durante o regime militar, não ficou de fora dessa corrida silenciosa. Na década de 1970, o Brasil vivia sob o comando dos generais. O regime militar instaurado em 1964 buscava projetar o país como uma potência emergente, capaz de disputar espaço no cenário internacional. Esse projeto passava pela modernização da indústria, pela integração territorial e, naturalmente, pelo desenvolvimento tecnológico de ponta. Nesse contexto, a energia nuclear foi vista como um campo estratégico. Oficialmente, o Brasil sempre afirmou que seu interesse estava no uso pacífico da tecnologia, sobretudo na geração de energia elétrica. Contudo, indícios levantados ao longo das décadas apontam que havia também um interesse paralelo, a possibilidade de dotar o país da capacidade de produzir uma arma nuclear. Um marco importante ocorreu em 1975, quando o governo brasileiro assinou um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha Ocidental. O tratado previa a construção de usinas, reatores de pesquisa e, sobretudo, o acesso a tecnologias sensíveis do ciclo do combustível nuclear, como o enriquecimento de urânio. A iniciativa alarmou os Estados Unidos, que temiam a proliferação nuclear fora do controle do Tratado de Não Proliferação, a qual o Brasil se recusava a aderir naquele período. Washington pressionou, mas Brasília insistiu em manter o programa, oficialmente sempre com fins pacíficos. Extraoficialmente, surgiam rumores de que havia mais em jogo. É nesse ponto que surge o chamado Programa Paralelo. Segundo documentos e testemunhos revelados anos mais tarde, setores das Forças Armadas e da comunidade científica teriam conduzido de forma sigilosa pesquisas voltadas à produção de armamentos nucleares. O centro dessas atividades estaria no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, em São Paulo, e também instalações da Marinha, que desenvolviam de forma independente sua tecnologia de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação. A meta seria chegar a um artefato nuclear brasileiro até o final da década de 1980. Relatórios sugerem que havia planos inclusive de testar uma bomba na região da Serra do Cachimbo, no Pará, onde uma base da Força Aérea foi preparada com infraestrutura para detonações subterrâneas. Durante o regime, o assunto era tratado com absoluto sigilo,
o governo jamais admitiu oficialmente qualquer intenção militar. No entanto, após o fim do regime militar, diversas informações começaram a emergir. Em 1990, já no governo Fernando Collor de Mello, o então presidente fez um gesto simbólico, visitou a base da Serra do Cachimbo e anunciou o fim de qualquer programa de caráter militar. Collor chegou a lançar terra simbolicamente sobre o local, como forma de demonstrar que o Brasil não seguiria o caminho da bomba. Nos anos seguintes, ex-militares e cientistas confirmariam a existência do programa paralelo. Alguns afirmavam que o Brasil esteve há poucos anos de ter condições técnicas de montar uma arma nuclear rudimentar. Com a redemocratização, o Brasil gradualmente mudou de postura. Em 1998, o país aderiu formalmente ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, comprometendo-se a não desenvolver armas e a manter o seu programa restrito ao uso pacífico. Hoje, o país mantém um dos maiores programas nucleares do Hemisfério Sul, com usinas em Angra dos Reis, domínio completo da tecnologia de enriquecimento de urânio e projetos estratégicos, como é o caso do submarino nuclear, que a Marinha constrói em parceria com a França. Vale lembrar, esse submarino vai possuir propulsão nuclear, mas não é feito para lançar armas nucleares. Embora nunca tenha produzido uma arma nuclear, o Brasil deixou claro ao longo das décadas que domina os passos essenciais para fazê-lo, caso houvesse uma decisão política nesse sentido. Esse domínio tecnológico, por si só, funciona como um tipo de dissuasão velada, uma demonstração de que, se necessário, o país teria condições de dar esse salto.